Pronto. Boa noite. Oh, meus Boa queridos, noite. tudo bem? Tudo bem, e Tudo bem. Agora vocês? ótimo, né, de Tudo estarmos bem. aqui juntos. Eu queria avisar, né, comunicar quem está começando a entrar aí, quem acompanha o projeto Acolher Perdas e Luto, que essa nossa live faz parte do nosso Outubro Rosa. Então, nessa semana, nós estamos falando, né, trazendo vários temas, falando sobre o câncer em geral, não somente o câncer de mama. E aqui também nessa live, nós vamos falar do luto antecipatório, que também envolve, né, as famílias, os familiares que estão convivendo com aquele parente, com aquele amigo que está passando pelo desafio do câncer. Mas, gente, o luto antecipatório também acontece com muitas enfermidades. Então, que todos vocês, inclusive parentes, né, que vivenciaram, estão vivenciando isso por causa da Covid-19, também que essa live seja muito esclarecedora e muito acolhedora para você. Então, eu queria que cada convidado de hoje, né, participante, esses acolhedores maravilhosos do Projeto Acolher Perdas e Luto, possam se apresentar. Boa noite a todos. Meu nome é Marcela. Eu faço parte do projeto Acolher. Entrei como acolhida, fez um ano que meu esposo faleceu, e eu entrei como acolhida no projeto, fui convidada a fazer parte do projeto, e hoje participo como acolhedora, né? E é isso. Marcela, eu falo tanto com a Márcia Miranda que me desculpe, viu? Já estava aqui Não, incluindo a Márcia desculpa. Miranda na nossa live. Amanda, que você se apresente, por favor, como que você ingressou também no projeto Acolher? Foi como voluntária ou foi como acolhida? Foi como acolhida, né? Foi pelo luto da minha mãe, né? Que desencarnou, não sei se já pode estar falando como que eu entrei, né? No projeto, foi devido ao... minha mãe desencarnou pelo câncer, né? E foi muito rápido, muito mesmo. Foram 2 meses, né? Em agosto do ano passado, nós ficamos sabendo, né, ela apresentou alguns sintomas, quando a gente foi correr com ela, fez aquela parte do investigatório para verificar o que era, quando deu o diagnóstico, né, aí que é aquele baque que a gente leva, né, que nós nos sentimos também com a enfermidade, né? Acho que a família se sente assim, né? Aí aquela união, nós nos unimos mais ainda, né? E foi aquela correria, teve amigo que ajudou, né? E ela chegou a fazer uma cirurgia para tirar o primário, que era no intestino, que até então fazia um monte de exame, e não chegava num consenso, né? Até que eu falei, não, pedi para um amigo meu, médico, fazer uma solicitação de marcadores tumorais, foi aí que constatou que ela precisava de uma colonoscopia. E nessa colo que deu câncer no intestino, né? E aí foi aquela luta, aquela correria, chegamos a fazer cirurgia, mas minha mãe não deu o tempo para ela fazer o tratamento. Quando nós conseguimos internar ela no dia 2 de agosto, no dia 9 ela desencarnou. Então, não tive o tempo, assim, do luto antecipatório, eu senti muito, assim, a fase da negação, não a negação do diagnóstico, mas a negação que já seria um diagnóstico tardio, né? Essa era a negação. E também a fase do enfrentamento. Todos os outros fases do luto antecipatório foi engolido pela esperança que eu tinha. Eu só fui cair no luto antecipatório 2 dias antes dela desencarnar, que aí eu percebi que realmente minha mãe ia desencarnar. Aí foi aquela coisa, como todos nós aqui, né?
é o que eu falava quando eu entrei no projeto. Foi aí que eu entrei no projeto, que eu me sentia, né, em corpo e alma em carne viva, digamos assim. Eu entrei muito mal para o projeto, né? E o projeto foi o divisor de águas na minha vida. Foi o que eu consegui todo o sustentáculo até hoje, né? Depois fiz o treinamento para ser acolhida. Hoje trabalho os bastidores como acolhedora e é maravilhoso. É um divisor de águas mesmo. É verdade. Eu pergunto para vocês assim, porque eu já os conheço, né? Mas é para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Muitas delas seguem, né, o nosso Instagram, nossas redes, mas não ingressaram ainda no projeto Acolher Perdas e Luto, né, como acolhedores ou como acolhidos, mas para que eles saibam, através da história de vocês, de que forma vocês ingressaram no projeto, porque a vida sempre faz esse convite, né? Então a gente ingressa porque estamos ali precisando ser acolhidos, ou nós temos esse tempo, esse amor para doar, né? Gostaríamos de ser treinados no acolhimento e ingressamos dessa forma para nos tornarmos acolhedores. E, Luiz Carlos, qual foi o seu caso? Então, no meu caso, por exemplo, eu entrei no projeto no treinamento, como voluntário. Porque, na verdade, o luto antecipatório e o luto, propriamente dito, né, aconteceu em 2009, quando a minha esposa, né, a Magali, ela tinha labirintite, ela tinha muita tontura, foi feita uma tomografia, aí descobriu que ela tinha um tumor cerebral, né, levamos para o médico, e o médico, imediatamente, quando ele viu a tomografia, ele fez uma cartinha, né, e mandou imediatamente para o pronto-socorro, não é para marcar consulta, vai direto para o pronto-socorro, passa para o neuro urgente, né? E nós fomos para o pronto-socorro, né? E chegando lá, o neuro veio atender, internou imediatamente, né? E como ela tinha, o cérebro dela estava muito inchado, então ela teve que passar uma semana, uns 4 dias, para desinchar o cérebro, para poder entrar no processo cirúrgico, né? Foi feita a cirurgia, correu tudo bem, processo cirúrgico. Aí depois vem a biópsia, né? Depois de algum tempo, né? Entrou numa quinta-feira, eu pego na terça-feira seguinte, depois mais 3 dias veio a biópsia. Aí quando o médico estava no quarto com a minha esposa, o médico mandou me chamar no canto, né? Como é que vai te chamar no canto, né? Aí coisa boa não tem, né? Aí já fiquei preocupado, né? Ele me chamou, ele não falou, no primeiro momento ele não falou com ela, veio falar comigo primeiro, né? Que infelizmente é um tumor maligno, grau 4, né? Estágio 4, e que infelizmente esse tumor ele não tem cura. Eu não sei hoje, isso é em 2009, tá, gente? 2009, né? Esse tumor ele não tinha cura. A medicina ainda não tinha achado nem cura e nem estabilizado o doente. Tem coisas que você estabiliza, né? E a pessoa tem uma vida maior. Então, nessa hora que ele falou que infelizmente esse tumor ele não tinha cura e que ela tinha que fazer um processo de quimio e radioterapia para ontem, né? Aí foi um desespero, né? Porque para poder aí tem que passar por um médico da oncologia para solicitar a rádio, a químio, né? Aí foi assim, aí você fica sem chão, né? Aí você fica sem chão, aí como contar, né? Para minha esposa, que era grave, o que ela tinha, né? Nós contamos para ela que era grave. No primeiro momento a gente não falou, né? Ela falou que era um tumor grave que a gente ia tratar, né? Foi todo o procedimento normal, quimio, radioterapia. E você fica sem chão, porque você fica perdido, porque você recebe uma notícia que aquele tumor não tem cura. E aí, infelizmente, aí eu conversei com meu cunhado, né, o irmão dela, né? Aí as pessoas vão para a internet. Eu dei o nome do tumor, né? Eu esqueci, eu não lembro o nome do tumor. Eu passei para eles, né? Olha, a sua irmã, a Magali, ela fez um processo cirúrgico. Infelizmente, esse tipo de tumor é muito grave, muito raro e gravíssimo, e não tem cura. É tratamento para dar qualidade de vida, né? Aí eles vão para a internet, né, para ver o que é esse tumor, gente. Aí
Aí depois eles vieram me bombardeando. Eu me senti assim, me senti impressionado, assim, você precisa correr, você precisa correr, você precisa correr. Eu mal estava respirando, né? E a pessoa quer que eu corresse para uma coisa que, né? Então é um estresse muito grande. Você sabe, o impacto da justiça é um estresse muito grande, né? Então você precisa se centrar, né? Gente, agora, calma, calma, sabe? Vamos agir com calma, vamos, né? Calma, gente, calma, calma, calma. Vamos agir com calma. Vamos ver, vamos falar com o médico, vamos falar com o médico da oncologia, né? Vamos ver primeiro o que está acontecendo, né? Quem sabe ele está errado, né? Aquela, né? Quem sabe ele está errado, né? Quem Sim. sabe o médico E a errou, gente né? também Tem essa, quer ouvir a opinião de pelo outros menos médicos, né? Com essa seu visão, testemunho, né? não é? A gente vai... Sim, entendeu? Sim, sim. Mas o médico era muito, não, mas o médico era um médico realmente muito consciencioso, muito, assim, sabe? O médico se via preocupado, você via a preocupação, sim, você percebe que o médico realmente está falando sério, e você via a preocupação do médico. Ele estava muito preocupado em dar uma agilizada no processo, né? Que ele sabe que no Brasil o processo é muito demorado, né? Muito demorado. Então ele estava hiper preocupado, né? Ele falou, olha, eu estou aqui, ele era neuro, né? Eu estou aqui, coisa na minha mão, eu estou cuidando. Ela está comigo, ela vai ser muito bem tratada. Nós precisamos entrar para a oncologia para cuidar dessa parte do processo de quimio e rádio. Então, aí foi um processo de... Foi março que ela operou, ela desencarnou em 2012. E, na época, eles falavam que a sobrevida desse tumor, com tratamento, quimio e rádio, era de 6 meses a 1 ano. Então, quando você trabalhar todos os dias, e agora? Será que ela vai hoje? Será que ela vai hoje? E Luiz, você percebeu... porque, assim, Desculpa, você percebeu em você, assim... Será que ela conseguiu? Esses sentimentos, né? Que são muito comuns no luto, estou falando no luto convencional. Ali você começou a ter aquela negação, raiva, uma tristeza. Você passou por isso? Sim, naquele primeiro momento você fica sem chão, você entra em desespero, né? Você entra em desespero, você não sabe o que fazer, você não sabe para onde correr, aí bate aquela angústia. Eu me senti totalmente impotente para lidar com aquela situação. Veio um sentimento de impotência muito grande, né? Porque eu queria estar no lugar dela. Falei, por que não eu? Né? Por que não eu? Por que esse tumor não veio para mim e não para ela, né? Então, aí eu perguntei para Deus, que mal eu te fiz? Naquela época, né? Depois você foi tendo outro entendimento, que eu te conheço, né? Sim, lógico, né? Depois você... Aí, sim, depois eu entrei no projeto, né? Eu estou no projeto, desde que teve o diagnóstico, até ela desencarnar, né? Os momentos finais, né? Foi de muita... Até ela desencarnar, eu me senti muito impotente. Eu senti, assim, que eu poderia ter feito mais. Assim, veio um sentimento, eu acho, que de culpa, eu acredito, assim. Poxa, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito mais. Apesar que eu fiz tudo, né? Quando a gente ia para fazer a rádio dela, em São Paulo, eu sou de Santa Lei, São Paulo, né? Então, nós tivemos... Ela teve essa percepção que ela não ia sobreviver. Ela foi muito mais... Ela teve muita coragem. Ela me passou uma coragem para mim. Ela que estava passando pelo processo da doença, me passou uma coragem, né? Nessa coragem dela, eu toquei o barco, né? A gente ia para São Paulo fazer radioterapia, a gente saía, ia para a lanchonete do hospital, ela adora café, né? A gente ia tomar um café. Ela tomava um cafezinho, eu tomava um café com leite, né? Pão de queijo, né? E tinha uma feira, né? Tinha uma feira perto do hospital, toda quinta-feira, a gente passava para comer pastel, né? Eu gostava de pastel de palmito, de queijo, né? Teve uma época que estava chovendo muito, né? Vamos parar. Não, vamos parar, vamos comer. Vamos embora, não, vamos comer pastel, né? Guarda-chuva, né? Lógico, né? A gente se molhou inteiro, né? Mas comemos, porque aí a gente começou a perceber todo esse processo, né? Sim, o desânimo estava lá, o medo estava lá, estava tudo lá. Mas aí nós percebemos, né, que a gente precisava aproveitar esse momento. Esse momento que ela tinha de sobrevida. Exato. Então eu falei assim, cara, eu preciso aproveitar. Apesar do medo, da insegurança, né? Então a gente começou aproveitando, né, esses momentos. Então, que você está falando, gente, faz parte de algumas dicas, né, que a gente vai dar de como lidar com esse luto antecipatório.
quem está entrando na nossa live agora e estava falando assim, gente, é a primeira vez que eu escuto essa expressão, esse termo, luto antecipatório, né? Eu acredito assim, para mim, eu vim saber o que eu havia passado, né, depois da morte da minha mãe, todo o meu processo, eu só vim descobrir depois, né, fazendo terapia, que aquilo que eu havia passado tinha um nome, né? Tinha uma denominação e que era estudado, por sinal, é um psiquiatra americano que se chama Eric Lindemann, que em 1944, quando ele estava percebendo alguns fenômenos que aconteciam com as mulheres, né? Que os maridos iam para a guerra e elas entravam nesse processo de sentimento de morte. E tinham todas aquelas características de um luto convencional, mas sendo que seus maridos estavam vivos. Então, esse psiquiatra que deu, né, cunhou esse termo, luto antecipatório, porque ia acontecendo de uma forma quase coletiva. E então, daí foi assim, isso é a base, gente, se a gente for ver, dos cuidados paliativos que a gente vê hoje, né? Porque quando a gente vai pensar em cuidados paliativos, não é somente do paciente, mas também da família. Pelos depoimentos de vocês, né, da Amanda, né, do Luiz, a gente vai percebendo, vocês com esses casos na família, que a família também adoece junto, se não for tomado um cuidado, né? Então, assim, aquele aprendizado não é somente para o enfermo, é um aprendizado para todos. Então, essa forma que você vai lidar com esse desafio vai determinar lá na frente, depois realmente da morte, né, real, de você assim lidar de uma melhor forma com o luto, entre aspas, convencional. Então, tudo isso que a gente passar no luto antecipatório vai determinar depois como nós vamos reagir quando esse ente querido realmente partir. Não é assim, Marcelo? Realmente é. A minha história foi que nós descobrimos um tumor, o tumor dele em setembro de 2020, e já estava bem avançado, porque foi um tumor no esôfago. Então, eu levei ele ao médico com muito custo, que ele não gostava de ir ao médico, e sentindo dor de garganta e tal. Ficou 2 meses assim. Até que eu comentei com o meu genro que eu estava preocupada, que ele não queria ir de jeito nenhum, e as minhas vieram. Juntou nós 3, conseguimos levar. E a médica ficou desconfiada, mandou ele para o hospital para fazer uma endoscopia. Eles internaram ele lá, e nessa endoscopia foi na hora, assim. Mostrava claramente o tumor, sabe? Estava bem avançado, e uma médica de lá falou, se eu fosse vocês, eu não perdia tempo, vocês correm, já fazem tudo, fazem exame, leva ele, porque vocês não podem perder tempo, não. Ela apavorou a gente demais. Então, nós já ficamos assim, quando falou que era, assim, antes da médica falar que eu vi o resultado do exame, sim, eu fiquei sem chão. Só que eu tive que tentar me segurar por causa das meninas. Ficou todo mundo assim, desesperado. Aí nós começamos a fazer tudo correndo, voltamos na outra médica, ela conseguiu encaminhar um encaminhamento para ele para o hospital, né? E ela ajudou demais também. Ele já chegou no hospital com todos os exames prontos, né? Tomografia, essas coisas, nós fizemos tudo. E lá o médico olhou e falou que realmente era um tumor, que ele teria que começar uma radioterapia e uma quimio. E ele teve que já internou no mesmo dia, porque teve que colocar um catéter chamado jejum na barriga dele, ligado ao estômago, para ele se alimentar. Porque fechou aqui, né, por causa do esôfago, e nem saliva passava, nada. Então foi assim, mais ou menos uns 6 meses, ele com esse cara alimentando por essa sonda, e ele sempre assim, nada, tinha que estar sempre com alguma coisa, ele cuspindo, e aquilo assim, aí vinha o sentimento, igual o Luiz falou, da impotência, a gente lidando com aquilo, vendo aquilo tudo sem poder fazer nada, o que a gente podia fazer, estava fazendo. E a culpa, principalmente na hora de comer, porque ele não podia tomar nem água. A gente tinha que comer, então assim, a alimentação dele era diferente, né, era pela sonda,
E a gente tinha que comer e tal. Às vezes ele chegava e dava culpa, a gente sentia culpa, porque é muito ruim uma coisa dessa. Você vê a pessoa sentir sede, não poder beber uma água. Então é muito triste, mas ele assim, era muito forte. Ele, em momento nenhum, ele fraquejou, ele reclamou, sabe? Foi uma coisa assim, reclamou dores, ele sentia. Eu descobri das dores porque quando estava muito forte, ele falava comigo assim: hoje eu vou tomar codeína. Quando ele falava assim, é porque estava com muita dor. Aí eu falava: você está com dor, né? Está muito forte, né? Ele é. Mas não reclamou. Fez, melhorou. Quando foi em fevereiro de 2021, ele estava curado desse tumor. O médico olhou e falou: está curado. Ele já estava se alimentando, tudo normalmente. Em março, ele teve um problema, foi no hospital, teve que tirar a vesícula. Veio para casa. Aí, quando estava em casa, depois de uma semana, ele ficou todo amarelo. E ele sempre sentindo uma dor de lado, por isso foi retirada a vesícula. Aí voltou para o hospital. Quando eu cheguei com ele, que o médico dele passou na portaria, a gente ainda estava na portaria, fazer a ficha dele, o médico veio, olhou para ele e já fez aquela cara de preocupação. Não tá legal. Internou ele na hora e falou que tinha que fazer uma cirurgia, porque a bile estava presa, não estava tendo por onde passar. Ele tinha tirado a vesícula. Ele ia ter que fazer um canal para isso. Só que antes da cirurgia, ele resolveu pedir uma ressonância. Quando chega o resultado, aí foi um balde de água fria. Ele estava com um tumor na cabeça do pâncreas, já em estágio muito avançado, e não tinha cura. E ele chegou, falou para ele também, né? Falou com nós dois. Só que eu evitava muita coisa perto dele. Os médicos saíram, eu falei com ele assim: eu vou ali fora e já vou. Aí eu fui atrás do médico, perguntei. Ele falou: ele não sai mais daqui. Ele vai fazer cirurgia, vai ficar no CTI uns 2 dias e vai voltar pro quarto, mas eu não vou mandar ele mais para casa. Aí foi que eu já estava, né? Foi ficar sem chão mesmo, eu fiquei na hora, fiquei muito coisa, fiquei lá fora o máximo que eu pude, aí voltei e ele só me olhava. Mas eu acho que ele sentia, sabe? Porque assim, a última semana que nós passamos juntos no hospital, ele me olhava o tempo inteiro. Ele queria dizer, mas não conseguia. Ele queria me dizer alguma coisa, mas eu acho que ele tinha medo e não falava, que eu acho que ele estava sentindo. Então, nos 2 últimos dias, foi assim, uma coisa assim, dele olhar e não abrir a boca. Ele já estava bem quieto, e eu ainda comentei tinha um paciente junto, no mesmo quarto, ainda falei com um acompanhante dele assim: nossa, gente, vocês não estão achando o Henrique muito quieto, calado? É mesmo, o seu Henrique não é assim, ele conversa, ele brinca, né? E os 2 últimos dias, então o último, ele não abriu a boca, ficou o tempo todo de olho fechado, sabe? Então, assim, é uma coisa. E eu acho que o câncer, toda doença, né? Lógico, toda doença é ruim. Mas o câncer, porque antigamente, o câncer era assim, as pessoas tinham medo de falar que algum parente estava com câncer, às vezes escondiam, às vezes não deixavam nem visitar. Hoje já está uma coisa mais, né, mais normal de se lidar, as pessoas já falam, já deixam as visitas. Mas foi a primeira vez, assim, já tive várias pessoas na família até, que já faleceram por causa do câncer, mas conviver lado a lado com o câncer foi a primeira vez. E realmente, gente, não é fácil. Não é você perder, você vê a pessoa sofrer, que ele humilha, ele faz a pessoa sofrer, ele humilha a pessoa. Sabe, eu vi no hospital mesmo, convivi com, assim, eu via vários casos, é doloroso. Sabe? Então, uma doença, sinceramente, nós estamos aqui acaba com a gente. no Outubro Rosa, né, Marcela? Então, nós trouxemos aqui nossos casos dos nossos grandes amores, né? Que partiram pelo câncer. Todos nós aqui temos nossos amores. O meu caso, como o da Amanda, também é de uma mãe amada, né? E também foi diagnosticada com tumor cerebral. E daí ela fez nós optamos por fazer a cirurgia, né? Apesar de ser um tumor também muito agressivo e já muito enraizado quando ela descobriu, e nós optamos por uma cirurgia da onde ela saiu com quase estado vegetativo da cirurgia.
Então, assim, eu vivi 2 lutos antecipatórios. Foi aquele luto, né, da doença, de Uhum. conviver com a minha mãe, primeiramente, sabendo que o caso dela era realmente ela ia partir, né, eu teria que lidar com isso. E eu era jovem, eu tinha menos, né, de 18 anos. Muito apegada à minha mãe, demais. E o segundo luto antecipatório foi o fato de voltar para minha casa uma pessoa que não tinha mais as características da minha mãe. Uma mulher comunicativa, ativa, tal. Então, retornou para minha casa aquela minha mãe, porém naquele estado. Então, assim, a tristeza, a negação, a raiva, aquele que o Luiz falou, né, que a gente faz aqueles questionamentos todos. É uma família Uhum. muito católica, então, mas por quê, né? Uma mulher que se doa para todo mundo. Isso sempre tem, né, naquele entendimento que eu tinha. Então é isso, assim, essa fase do luto antecipatório, se a gente não souber como lidar, se nós não formos acolhidos, ela realmente pode se agravar depois da partida do nosso ente querido. Amanda, e Luiz e Marcelo, vocês três vão poder responder isso. Vocês aproveitaram esse período? O que vocês fizeram? Vocês se lembram bem assim? Vocês aproveitaram? Porque nós temos 2 saídas. Há famílias, né, que se desesperam, se desestruturam, até assim, se distanciam porque não conseguem lidar com a coisa, né? E há famílias que se transformam, que se apoiam, que ficam mais unidos, né? Então, cada um... E que, assim, o que aconteceu na família de vocês, né? Qual desses 2 casos, nesse luto antecipatório? E se vocês tiveram, assim, a sabedoria, porque hoje, né, a gente conviveu com o Vitor, né, o esposo da Bev, que partiu aí, né, há poucas semanas atrás, não vou nem colocar meses, e daí eu fiquei observando como tudo foi lidado com muita serenidade, com muito respeito, porque eles conversaram não somente da parte da imortalidade da alma, né, da parte do acolhimento, mas também tomaram providências legais, econômicas, que deixassem a família de uma forma confortável, sabe? Então tiveram uma serenidade. E como foi no caso de vocês? Vocês se uniram, conseguiram ficar assim mais equilibrados para lidar com a situação, ou aquilo foi muito desequilibrante? Bom, no meu caso, É, nós nos unimos, Então, sim, no meu caso, tá? Quando pode, foi pode descoberto, falar, Marcos. foi aquela coisa, todo mundo, nós começamos a nos juntar e tentar resolver as coisas da melhor forma, mais rápido. E assim, todo mundo apoiando um ao outro. Eu recebi muito apoio, principalmente das minhas filhas, e ao mesmo tempo apoiava, né? A família também começou a vir apoiar. Então, assim, porque o Henrique ele era muito querido, principalmente assim, na minha família ele era um filho. Então, todo mundo deu o apoio necessário. E até depois que ele faleceu, aí eu desabei. Aí não, eu, assim, desabei total. E ver aí que eu me surpreendi, porque perante a doença toda eu estava bancando forte, estava sendo forte, chorava às vezes, mas sendo forte por causa, eu ficava preocupada com as meninas, com as minhas filhas. E quando ele faleceu foi o contrário, eu desabei, e elas foram a fortaleza de tudo. Uhum. Elas que providenciaram tudo, elas que fizeram tudo, porque aí já não deu mais, aí eu desabei realmente, sabe? E hoje eu sei que se eu não tivesse entrado no projeto, quando eu entrei, sinceramente, eu não sei como eu estaria hoje. Porque foi no projeto que eu consegui me levantar de novo. Que maravilha, Marcela. Então, E foi. Amanda, como foi na sua família? assim, como foi muito rápido, né? Que eu fiquei sabendo que ela precisava fazer uns exames em agosto, né? De 2020, do ano passado.
e ela desencarnou dia 9 de outubro, então foi muito rápido. Então, o tempo que eu tinha para ficar com ela, nós nos unimos, sim, eu ia todos os dias lá, aplicava reiki nela, nós fazíamos orações juntas, aí até perguntava, hoje quem é? Eu ou você? Ela, sempre você, você, sempre eu para fazer oração, né? E minha mãe é evangélica, né? Então eu aproveitei essa fase, assim, de estar com ela à noite, de conversar, mas... Por um outro lado, a minha cabeça estava 1000 por hora, porque é o que a gente sente que a gente consegue salvar aquela pessoa. Então, eu juntei todo o foco que eu tinha, assim, para vou salvar minha mãe, era aquela coisa, o foco era esse, né? Então, foi muito corrido. Nós nos unimos, meu pai levava a gente para lá e para cá, né? Meu irmão fazia as comidinhas, porque ela já entrou no estágio que ela não podia se alimentar, mas, assim, ela não conseguia mais se alimentar direito, era tudo batido, tudo, né? Então, a gente se uniu, né, para tentar dar um conforto para ela, mas, infelizmente, foi, assim, bem difícil para a gente, porque ela estava sem convênio. E, inclusive, quando eu vi que minha mãe fez essa cólon e tinha um diagnóstico de um câncer muito raro e agressivo, eu e meu marido, ele até me ajudou a reunir os mais chegados da família e pedir uma ajuda financeira para que nós pudéssemos fazer essa cirurgia. E depois da cirurgia, aí foi a luta para onde ela ia fazer esse tratamento, porque o médico falou, é urgente, é para ontem ela tem que fazer químio. Aí foi batendo de hospital a hospital, pedindo, pelo amor de Deus, para internar minha mãe. Então, eu não consegui curtir, assim, ela, assim, a minha foi a luta, foi correr, eu só pensava nisso, em correr. Tanto é que quando eu entrei no projeto, fui acolhida, que eu comecei a fazer os exercícios, teve uma hora que a Rosana falou, Amanda, não precisa mais correr. Aí fez... Porque você estava naquele ritmo, porque eu estava correndo ainda. Eu não conseguia dormir, eu sonhava com ela nos corredores dos hospitais, era no ritmo. Então, o que eu senti foi isso, eu me acelerei demais e depois não conseguia desacelerar, não conseguia dormir, né? Precisei de tratamento, fazer terapia e remédios, psiquiatra, tudo, e o projeto para conseguir baixar a adrenalina. Né? Então, foi bastante complicado, assim. Eu não consegui curtir a minha mãezinha, eu não consegui dar tchau para ela, sabe? Porque isso que eu acho, Roberta, que é muito bacana, igual foi no caso, né, da Rosana, né, com o Vitor, né? Com o Vitor, que eles foram preparando, eles foram conversando, o Luiz, vamos comer um pastelzinho, vamos fazendo, né? E eu não tive esse tempo de fazer nada disso, né? Então, eu sinto a culpa, sentia, né, a culpa de não ter visto rápido isso, porque que eu não, como filha, não vi isso na minha mãe. E ela, tadinha, minha mãe era um doce de pessoa, ela fazia tudo pela família, tudo. E ela não me falou que ela estava com sintomas para não me preocupar. Poxa. Até que uma amiga dela falou, fala para Amanda sim. Aí que ela foi me falar para ajudar a marcar um exame para ela, que eu fiquei sabendo, que eu comecei a ver os exames, eu falei, Jesus, tenha misericórdia, que negócio aqui tá, sabe? Aí que eu comecei a correr com ela. Né? Então, não consegui dar tchau para minha mãe, tanto é que ela partiu, Roberta, com uma depressão tão profunda e síndrome do pânico, além da doença. Mesmo? Justamente isso que me dói demais. Hoje, né? Hoje porque assim, depois a gente entra, depois do projeto, tudo a gente entra numa aceitação de tudo. Eu já estou na fase da aceitação. Né? Mas assim, o que eu sinto muito foi ela ter partido com depressão e síndrome do pânico devido a toda aquela movimentação de não ter, né, um convênio, não ter onde ficar, né? E a forma que foi, né? Tudo muito assim abrupto, né? E ela parou de falar com a gente. É o que você falou da tua mãe, né? Você viu, saiu uma mãe toda alegre, tá? E voltou uma mãe praticamente em estado vegetativo, né? Que ela ficou. E aí você tem que lidar com isso. E eu vi minha mãe assim também, uma pessoa alegre, dinâmica, tal. Quando ela ficou sabendo da doença e essas negações assim dos hospitais que não davam tratamento, e tal, ela entrou em um estado assim que ela não conversava mais com a gente.
ela se apagou, ela se murchou, não queria mais conversa, né? Então, já não era mais aquela minha mãe, ela estava num outro processo já, sabe, de tristeza profunda. Eu acho Né? que E eu não consegui é conversar esse com o ela. nosso grande desafio de todos nós aqui, né? É conviver com aquela pessoa que vai aparecendo esses sinais de declínio físico, emocional, mental. E daí, aqui, ó, o Luiz já vai falar rapidinho também sobre a família dele. Tem uma pergunta que mandaram que é assim, olha, será que é melhor ter tempo de se despedir da pessoa ou ainda é mais doloroso viver à espera da morte? A gente vai responder daqui a pouquinho. Luiz, como é que foi na sua família? Então, no começo, a família se uniu, né? Porque nós tivemos que correr atrás, né? Marcar médico, para entrar na Precisa Portuguesa em São Paulo, né? Então, a família acabou, né? Os irmãos, primos, né? Se reuniram, né? Mas, no momento que o tumor voltou, né? Depois de 3 anos, né? E foi aquela fase mais delicada, aquela fase mais sofrida, né? Os familiares, assim, não é culpa, tá, gente? O que Eles também é não muito deram conta. natural, né, Luiz? Nós somos Eles não humanos, deram né? conta de visitar. É natural, é assim, porque sim, entendeu? Porque, por exemplo, aí, assim, aí ficou só eu, a Giovana e meu filho, né? Então, os Não consigo familiares não lidar conseguem, com assim, olha, isso. eu não consigo dar conta. Então, você precisa entender que eles não dão conta. Então, né? Mas mas eu falei para o irmão dela, assim, olha, e aí? Cria coragem, vai despedir da sua irmã. Cria coragem, vai despedir da sua irmã, né? Ele criou coragem e veio despedir da irmã dele, né? Mas, assim, então você tem que trabalhar a pessoa, né? Porque, e você tem que entender que as pessoas não dão conta. Porque se para a gente que estava ali, eu estava ali porque eu estava o tempo dela, fiquei ao lado dela o tempo todo, eu estava lá de madrugada, eu corria com ela durante o dia. Porque todo mundo trabalhava, a Giovana trabalhava, estudava, não estudava, né? Então eu estava de madrugada e durante o dia eu ia para médico, químio, rádio, sabe? Eu estava sempre junto, né? Nos médicos. Eu fazia questão de estar presente, né? E, e no momento final, né? O momento final, infelizmente, sim, né? É da pessoa, né? Realmente eles sentiram, eles não conseguiram dar conta, né? Mas entrou naquele processo Isso. gostoso da despedida, né? Nos foi permitido, a médica nos permitiu, né? Ela entrou numa quinta-feira, no sábado à noite, ela passou muito mal. Eu conversei com a médica, olha, nós vamos levar ela para a UTI. Eu falei, doutora, a senhora vai lá para a UTI. O que vai acontecer na UTI? Dessa noite ela não passa. Mas, Você doutor, por conseguiu que que não isso trazer os fosse? meus filhos para cá? Então, na noite, conseguimos. A médica utilizou, nós pegamos uma médica muito humana, né? Isso. Né? Graças a Deus, nós temos médicos que estão super. Ela permitiu, né? Permitiu a entrada, e então entrou veio a Giovana e o Bruno, né? E nós passamos a noite com ela, né? Aí cada assim, o que eu fiz, né? Giovana, vai falar tchau para sua mãe. Fica o Bruno lá fora, né? Bruno, vai falar tchau para sua mãe. Assim, prioridade deles, individualmente, cada um, fala tchau para a mãe, né? Aí depois a gente entrou, ficamos no quarto, né? Eles dormiram, né? Eu também acabei segurando a mão dela, né? Uma coisa interessante, eu estava segurando a mão dela, chegou que, né? Eu deitei na cama, pus a cabeça na cama, assim, né? Aí eu senti, gente, uma coisa assim, eu senti uma batida no meu ombro. Eu olhei, eu achei que era enfermeira, né? A hora que eu levantei, eu olhei para Puxa. minha esposa, ela tinha partido. Pois estava, o problema assim, Isso. a gente conseguiu, nós tivemos esse privilégio, né? Exato. Nem todo mundo tem esse, né? Nem todo mundo tem esse privilégio, né? Nem todo mundo tem essa condição. Exatamente o Em que eu ia pandemia, por falar, exemplo, Luiz, a gente porque o não que a gente tem está isso, vivendo aí com a Covid é justamente o né? impedimento dessa despedida, né? Eu e a Amanda tivemos esse impedimento também. Marcelo, você também teve o impedimento também de se despedir? Nosso caso, porque nossas mães estavam naquele declínio físico, né, e mental. Assim, Mas, assim, a grande beleza do luto antecipatório é essa oportunidade da gente lidar com questões pendentes, de palavras que nunca foram ditas, de sentimentos que nunca foram trazidos à tona, né? Daquela pessoa que está partindo e a gente precisa lidar com aquilo. Então, assim, chega a ser uma bênção a gente ter aqueles momentos juntos, né? Que não acontece em outros casos de morte.
Então, daí, se você tem essa oportunidade como se chamam hoje, né, zerar a vida ali, porque são tantas questões, e como a doença é transformadora, a pessoa que está doente, o que acontece muito com a gente? Nessas horas, a gente não tem mais por que viver um personagem, né? Então as pessoas caem, então nós ficamos assim puros, né? Vamos lidar com isso, as pessoas ficam verdadeiras, porque sabem que daqui a pouco vão partir. E é nesse momento, que é um momento assim maravilhoso para a gente fechar ciclos, lidar com questões pendentes, não é verdade? Eu tive, assim, porque eu não deixava ele sozinho. Graças a Deus, eles me deixaram mesmo com a pandemia. Eu fui autorizada, eu fiquei o tempo todo, todas as vezes que ele ficou internado, era eu. E assim, não podia ser outra pessoa também, não. Às vezes, no final de semana, uma das meninas iam, para eu poder vir em casa, né? Arrumar as roupas, lavar tudo. Mas então, assim, eu fiquei o tempo todo praticamente com ele. Levei ele até a antessala da sala de cirurgia. Quando ele saiu da cirurgia, eu estava lá, e as meninas, ela aí, você não estava chamando? Ele estava voltando da anestesia, levaram ele para o CTI, e ainda fiquei vendo ele de longe, fiquei na porta do CTI olhando. Só que depois não pude mais, né? Por causa da pandemia, não tinha visita no CTI. E eu recebendo notícias, né? O médico dando notícia todo dia. Quando eu vi que eles tinham entubado, e as notícias não eram nada boas todo dia, eu liguei para lá e pedi se eu podia ir lá. Porque um dia eu vi um médico falando para a mãe de um rapaz que estava em tratamento paliativo. Ele estava, acho que ele estava em coma dormindo. O médico falou assim, conversa com ele. Ele está te escutando, ele te escuta. Conversa, fala que você está aqui. Eu fiz Aí eu isso pedi para ir lá passada, mesmo e fiz isso. no estado vegetativo da minha mãe, eu lia. Eu lia para ela, eu conversava, eu contava. Né? Imagina, eu estava com 17, 18 anos, então Uhum, eu estava vivendo aquela juventude, né, que naquele momento foi um pouco interrompida, mas eu queria contar minhas transformações, contar minhas descobertas. E nesses meses todos que ela ainda, né, viveu nesse estado, eu e minha irmã, que eu tenho uma irmã gêmea, nós fazíamos isso. os médicos falam que escutam, e eu vi esse médico falando. Aí eu aqui em casa, eu falei, gente, eu liguei para o hospital. Eu conversei com o médico, falei, eu preciso ir, preciso conversar com ele. Aí o médico autorizou, as meninas me levaram. Foi numa segunda-feira, eu cheguei lá, entrei, né? Ele estava meio que em coma, induzido. Aí eu conversei com ele, falei que eu estava ali, que as meninas estavam lá embaixo. E falei com ele que ele era muito amado, mas que se ele tivesse lutando por nossa causa, que ele não precisava de fazer aquilo. Não precisava dele sofrer mais. Mas se ele achasse que ele ainda tinha força para continuar, para ele continuar lutando, que a gente estava esperando ele de braços abertos. Aí eu fiz isso, nossa, gente, foi assim. Aí quando foi na terça-feira, 9 horas da manhã, ele faleceu. Sabe? Tive que criar muita coragem para fazer, mas eu senti que eu precisava fazer. Que você precisava fazer. Por isso que a gente fala assim, a dica número 1 do luta antecipatório, né? Use esse tempo que nos resta com sabedoria. Então, Uhum, assim, se você tiver condições, né, como eu falei das questões, dos sentimentos, use com sabedoria esse tempo, porque esse tempo acaba sendo, assim, um presente, né? Então, ao invés da gente se uhum, desesperar, ficar triste demais, se deprimir, a gente fizer, né, tivesse aprendizado, vai ser, tem que, esse motivo do luta antecipatório tem que ter algum benefício também, tem, né? Então, a gente tem que verdade. aproveitar isso. Uhum, O número 2, né, que nós separamos, é crie memórias novas. Então, assim, que eu achei muito bacana. Que memória que nós temos dos nossos entes queridos? Quando estavam ativos, né? Quando estavam ali em várias situações alegres, outras nem tanto. Mas na doença, nós podemos criar memórias boas também da doença. De levar a pessoa ali no jardim, ficar de mão dada, sabe? De olhar de levar para ver o mar, de assistir um filme antigo que a pessoa gostava. Então, o que os especialistas falam é assim, até mesmo as memórias criadas no decorrer da doença também são memórias muito válidas, porque elas são muito intensas.
Não é mesmo? Você teve algum momento assim, Amanda? Sim, eu comecei, quando eu ia na casa dela à noite para vê-la, eu comecei a sentir mais, assim, me juntar Uma bastante com a minha mãe, e conexão. sentir mesmo essa parte uma conexão, isso mesmo, uma conexão muito forte, né? Então, aí era tão bonito quando ela e acariciava, que você é minha filhinha, sabe? Era muito gostoso toda essa união da gente, assim, né? Então, foram momentos que ficou, que não tem como a gente esquecer nunca mais, né? É coisa que Que marca, Luiz, filme que a gente assistia junto, é isso mesmo, como o Luiz lembrou, né? Do pastel, do lugar que eles iam. Foi um momento que ele passou enquanto a esposa estava enfrentando, né, a doença. Então, olha como é, isso ficou na sua memória, né, Luiz? Sim, fica os seus Isso. momentos, você está na dor, é interessante, você está na dor, né? Você sabe que ela vai partir, né? Mas mesmo na dor, você consegue encontrar o amor, né? Então você deixa o amor mergulhar, né? E você aproveita esses momentos, um cafezinho, gente, o É cafezinho faz, verdade. nesse momento, esse cafezinho é a coisa mais importante do mundo, né? O pastel na feira, embaixo de chuva, ficou marcado para toda a eternidade, porque fica marcado, né? Ou nós fomos também, antes dela partir, nós fomos para a praia, que ela queria conhecer a praia, queria despedir do mar, né? Ou nós íamos para São Roque, para o almoço, que ela foi de cadeira de roda. Eu peguei o carro da minha filha, que era mais confortável, né? Ar-condicionado, e fui eu, Bruno e minha esposa, né? Então nós fomos para São Roque, né? Nós tivemos que parar, né? Tirar ela, colocar na cadeira de roda. Lógico que ali também teve um momento que ela chorou, assim, né? Lógico, né? Mas ao mesmo tempo, o que ficou são esses momentos assim Isso. marcantes que Eu acho, fala assim, valeu, eu acho, valeu a pena, né? Valeu, né? Faria quantas vezes fosse e faria quantas vezes for necessário. Se eu tiver que passar 10 vezes, que eu passaria as 10 vezes mais melhor, cada vez melhor, né? Assim, sabe? Porque eu acho que assim a família sofre junto, né? Mas você fica doente junto, mas se você consegue ter essa conexão na dor, né? O amor, né? Acho que o amor, ele, assim, ele acaba é aquele bálsamo, aquele acalento, né? Que nos fortalece, né? Toda, né? Passar por esse momento é o amor que fortaleceu a cada um a encaminhar, é claro, isso quando for mesmo. Eu acho que necessário, essa é a os grande parentes que beleza partiram, né? dessa oportunidade que nós tivemos, né? Do luto antecipatório. E não pensamos hoje assim, né? Não encarar aquilo como, nossa, foi doloroso a gente conviver, né? Nós fomos impactados pelo diagnóstico, impactados por ver nossos entes amados passando por um desafio, né? Desses. Então, assim, tá. E qual é o aprendizado? Qual é o lado muito positivo? É justamente essa oportunidade que tivemos de momentos a mais com eles, de criarmos memórias, né? Da gente resolver essas questões pendentes, de falarmos aquilo livremente, né? Imagine se nós, gente, essa é a grande lição, se nós vivêssemos todos os dias como se nós, ou se nossos amados, partissem amanhã. Vocês concordam que seria tudo muito diferente? Não é? Então foi o que nós vivemos. Nós estávamos lá com os nossos amados com uma data para partir praticamente, né? E como aquilo foi transformador para eles e foi transformador para nós. E nós vivemos hoje dia a dia e nos esquecemos que amanhã ou depois nós também partiremos. Então, por que, né, guardar tanto rancor, tanta mágoa, complicar as coisas que poderiam... Simplicidade é uma virtude, né? Que poderíamos simplificar. Aquilo que deixamos de falar hoje para a pessoa. Olha, eu te amo. Dizer mais vezes eu te amo. Não é? Por que que a gente vai... Olha, É verdade. então, assim, é uma lição. Luta antecipatória, eu acho que é uma lição para a gente. Porque a gente deveria viver como se amanhã a gente não tivesse mais essa oportunidade. Eu fiz isso até dentro do hospital mesmo. Eu era uma verdadeira palhaça com ele. Sabe, eu brincava muito, eu chamava ele de meu neném e fazia hora com a cara dele. Então, assim, eu tentava deixar ele para cima ao máximo.
Eu animava até o paciente do lado. O paciente do Ai, lado que ria delícia, de mim o tempo Marcela. inteiro. Eu brincava com o álcool, eu chegava, ia lá embaixo, voltava, espirrava ali em toda. E o outro paciente olhando. Ô, seu José, isso aqui é meu perfume agora. E o Henrique me olhava, Marcelo, agora você vai pegar fogo. Então, se eu deixava, né, para não ficar aquela. É um ambiente hospital tão ruim. Então, eu fazia muita palhaçada com ele, brincava muito. Bom, neném, tá na hora de tomar banho. Eu vou dar banho no meu neném, seu João. Falava assim com o outro. Então, assim, era assim, sabe? Eu tentei, assim, fazer o máximo, deixar ele tranquilo, porque ele sentia. No final, ele sentia. Aí, na hora de dormir, eu, dá a mão, mamãe, aqui, neném. Aí, a gente ficava de mão dada, deitava na cadeira, ele ficava de mão dada comigo. Assim, aí eu fiz o máximo, né? Para deixar ele mais tranquilo. E fez, Marcela, tenho certeza, né? Todos nós, dentro É, das nossas limitações, né, do momento, nós fizemos o nosso melhor, né? É isso que a gente tem que é trazer, verdade. essa serenidade para o coração, Amanda. É esse recado que eu tenho para dizer assim. A gente como filha, depois inverte, né, Roberta? Depois eu me via lá, eu peguei uma semana no trabalho, eu me via dando remedinho para ela, acordando ela, e dando água, e dando comida. A gente inverte o papel, a gente vê como se fosse um bebê ali, A gente frágil, vive né? Que cuidou A tanto gente da viveu a gente, né? maternidade, E a Amanda. A gente, gente viveu a maternidade, né? exatamente. Isso que a gente fez praticamente não é nada pelo tudo que elas fizeram por É nós, né? verdade. E, gente, assim, ninguém melhor do que vocês, acolhedores maravilhosos, fantásticos, né? Que todo mundo admira tanto do projeto. Ninguém melhor do que vocês para falar para a gente a importância dessa rede de apoio num momento como esses. Então, eu queria que cada um de vocês, né, falasse. Agora estamos quase terminando a live e nós temos uma surpresa maravilhosa no final dessa live. Então, que cada um de vocês trouxesse, assim, né, falasse um pouquinho sobre essa importância dessa rede de apoio, seja do familiar, do amigo, seja de um grupo, né, de acolhimento, como é o projeto Acolher Perdas e Luto. Pode começar, Marcela? Depois. Posso? Não, realmente é muito importante. Eu acho que assim, a gente sozinho numa hora dessa, a gente não é fácil. É muito desafiador ser sozinho no luto. Então, se você tem uma rede de apoio, né, como você falou, o projeto é o ideal. Foi o que realmente me tirou lá do fundo do poço, me trouxe, né, à tona novamente. Mas não é o projeto. Junta um grupo de amigos, familiares, uma coisa, mas nunca fique sozinho no luto. Tente um apoio, tente procurar alguém, algum desabafo, uma conversa, até um telefonema que você der, mas nunca queira ficar sozinho, É isso mesmo. porque é bem desafiador o luto. Juntos somos mais fortes, né? Não é verdade, Amanda? Juntos somos mais fortes. Isso mesmo. E Amanda, qual a sua? É verdade. E é até bom a gente falar isso, porque eu nem ia falar, mas eu cheguei no projeto muito, 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 muito mal, sabe? Que eu não consigo, como muitos de nós chegamos, né? E o projeto é aquela coisa, ele te dá a mão para você passar no deserto, né? Só que aí você não está só, você junto com várias pessoas passando pelo mesmo que você está passando. Então existe muita empatia, eu fui acolhida com muito carinho, com muito amor. Isso fez toda a diferença no meu luto, toda, né? E então hoje eu quero honrar tudo isso que eu recebi, né? Para minha mãe, honrar no projeto, né? Devolver toda essa em forma de gratidão. Porque, assim, Roberta, as pessoas quando estão no luto, procuram ficar procuram ficar isolados, né? Só que isso acaba prejudicando, né? E a gente, quando se permite a dar um primeiro passo, que é procurar ajuda, que foi o que eu fiz, entrei no projeto, primeiro passo. Segundo passo que você está no projeto, se movimenta. O que eu fiz? Me entreguei nos exercícios. Porque se você não se movimentar, não adianta. Porque Deus, ele te ajuda por intermédio de pessoas. Mas você que tem que dar os passos.
Então, o projeto é isso, é um mix de duas coisas. Você buscar e você se movimentar. Porque ele é recheado de atividades, de exercícios que vão te colocando cada vez numa fase superior. Então, ele te dá todo o embasamento para você ver as ferramentas que tem dentro de você para conseguir, né, chegar nessa fase de superação, não digo nem superação, né, nessa fase de aceitação. Então, faz toda a diferença. Perfeito. O projeto. Ótimas palavras, Amanda, obrigada. Luiz, e quanto a você? Então, no meu caso, né, eu entrei como voluntário, né? O meu luto foi antes, né? Então, eu senti a necessidade de ajudar as pessoas, né? Mas que para ajudar as pessoas, que eu passei por processo de luto sem ter apoio, né? Mas para mim fazer isso, eu tinha que aprender a como me comportar, né? O que dizer, o que não dizer no processo, de quem está passando pelo processo de luto, né? Então, eu entrei no projeto como voluntário, eu fui treinado, fiz um treinamento, né? Tudo um treinamento, uma coisa muito gostosa, né? Depois eu passei a fazer um estágio, um grupo, aí depois eu comecei um acolhimento, né? A importância do projeto, eu encaro assim, né? Primeiro você tem a empatia. A empatia, você se coloca no lugar do outro, né? A pessoa que passa um processo de luto, né? Você se coloca no lugar do outro, que você já passou esse processo de luto, então você sabe qual é a dor, né? Aí você dá um passinho a mais, aí na sua alma se enche de compaixão. Aí quando você se enche de compaixão, você vai lá e você abraça aquela pessoa, aquele acolhido com ternura, né? Então você envolve aquela pessoa, você sai da empatia, você se coloca no lugar, né, da dor, aí você acolhe aquela pessoa com compaixão, a compaixão vem da alma, vem da nossa essência divina, né? Que nós passamos por essa dor que atingiu nossa alma, né? Então você se enche de compaixão, aí você se move para uma ternura, aí você chega e fala assim para você, olha, nós estamos ao seu lado. Você não está sozinha. Nós temos 12 temas, né? E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar vamos pegar na sua mão, nós vamos mergulhar dentro de você. Você vai fazer todo esse processo dos temas, né? Que é muito importante fazer os 12 temas, como vocês falaram, né? Que é o mergulho dentro de você e vai doer, né? Mas eu estou aqui. Você não está sozinha. Aqui você pode falar quantas vezes for necessária, fazer o exercício quantas vezes for necessário, falar quantas vezes for necessário a mesma coisa. Você pode chorar. Você pode ficar bravo com quem você quiser, você pode ficar bravo com Deus. Porque aqui nós respeitamos a sua dor. Aqui nós nos importamos com a sua dor. Né? Então aqui nós estamos caminhando junto no deserto. Mas... Né? A vamos dor de mãos dadas, sua, né, gente? Né? Mas caminhando olha, junto. Nossa live está, né? quase chegando ao final, eu estou assim, porque eu tô administrando o tempinho aqui que nos resta, porque eu não posso deixar de fechar essa live, né? Com uma homenagem, honrar esses nossos entes queridos que partiram, com uma canção muito linda que será trazida pela nossa acolhedora, a nossa querida Amanda, que sempre, né, traz as suas canções ali nos grupos de acolhimento, e hoje vai ampliar isso para outras pessoas aqui das nossas redes, não somente dos grupos, né, que são restritos, mas hoje ela vai ser generosa, porque eu falei, Amanda, mais pessoas têm que ouvir você. Então eu fiz esse convite para ela cantar aqui no final da nossa live. Eu já vou me despedir de vocês, um grande beijo, e eu deixo vocês, então, com a Amanda cantando. Tá bom. Roberta, só queria dar uma diquinha. Não é dica da Beta, mas é uma dica importante. Que o luto ele não pode ser suprimido, né? Então, é uma dica que fica, né, para as pessoas, de repente, por não saberem, né, que machuca profundamente uma pessoa enlutada, é a falta de empatia, subestimar a dor do enlutado, não respeitar o seu processo, querer por tempo, querer cobrar uma felicidade, um alto astral que a pessoa ainda não está no momento, e aquelas frases prontas que as pessoas costumam falar, né? Foi melhor assim, para de sofrer tanto, agora você vai evoluir. Então, essas coisas assim, é uma dica que ajuda muito quem está passando pelo processo. E, para o enlutado,
que chorem, que permitam-se chorar, porque o choro de hoje pode ser o sorriso de amanhã, que é um sorriso conquistado. E essa música fala exatamente isso, que eu ofereço para todos vocês e para os nossos amores. Se quiser cantar, pode cantar. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levanta a boiada e vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esses sorrisos, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Feliz com os nossos amados dentro do coração para sempre. E assim a gente honra todos aqueles que estão assistindo, que assistiram essa live, e aqueles nossos amados que já partiram. Então, Marcela, Luiz Carlos, Amanda, eles estão muito orgulhosos de vocês, tenho muita certeza, viu? Muito obrigada por estarem aqui conosco essa noite. Um beijo. Obrigada a vocês pelo convite. Um abraço. Beijo. Abraço. Beijo, pessoal. Tchau. Beijo. Tchau.